E hoje nós vamos falar sobre o etarismo, que é um tipo de discriminação que algumas pessoas sofrem por causa da idade. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui Cristina O'Hara, que é consultora de RH e também é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada. Eu já quero saber de você sobre mulheres, né? Mulheres com mais de 50 anos, elas têm de fato enfrentado dificuldades no mercado de trabalho? Olha, a gente vem sentindo cada vez mais, né, o mercado de trabalho nesse sentido. Há uma discriminação, primeiro, às vezes, por uma promoção, achando que as mulheres não são capazes de estar sendo promovidas nesse sentido, ou até mesmo por uma reinserção no mercado, né? Muitas delas, às vezes, têm essa discriminação às vezes, um preconceito, vamos colocar assim, né? Ela uma questão de não adaptação agora ao mercado de trabalho, uma dificuldade com a atualização da tecnologia. Existe uma questão, às vezes, cultural, porque é uma pessoa que tende, normalmente, às vezes, a cuidar dos filhos, dos netos, e aí depois os que estão agora mais velhos na família, né? Então ela passa a ter um papel de cuidadora. Então não pensam muito nessa pessoa, acredito que aquela pessoa vai aposentar. E hoje a gente sabe que a expectativa de vida aumentou, e isso não vai poder ficar dessa maneira, né? Então, as mulheres, às vezes, sentem um pouco mais essa barreira, sim. E a gente percebe que muitas mulheres, né, depois dos 50, estão querendo fazer alguma coisa, buscar alguma prática, sair, porque muitas vezes algumas mulheres viveram por tantos anos só pela casa, só pela família, né? Estão buscando uma liberdade financeira, querem buscar um trabalho, né? Mas se esbarra nessa questão do etarismo, né, Cristina? E na verdade, às vezes é até uma oportunidade que ela tem para entrar no mercado, porque aí ela já cuidou, vamos colocar assim, dos filhos, e é o momento que ela vai conseguir investir na carreira dela, né? Mas ela sente realmente essa barreira no mercado de trabalho de maneira geral, sendo principalmente um mercado mais formal, vamos colocar assim. Se ela decide ser uma empreendedora, ela consegue um pouco mais. Mas aí temos que também ver se essa mulher está preparada para ser empreendedora, né? Às vezes também não é algo tão fácil, às vezes não é algo que ela quer. Eu vi outro dia uma reportagem já agora falando que eles estão tendo que aumentar, às vezes até quando se tem, às vezes, vagas, não vagas, às vezes, né, nas empresas, mas até mesmo para a parte pública, porque existe uma discriminação com relação até à idade. Só pode até tal idade. E não poderia, né? E aí agora não, eles aumentaram até o prazo agora de inscrição de um dos concursos por conta disso. Porque vai se viver mais. Então, assim, vai precisar todo mundo trabalhar até mais tarde também, por uma questão financeira também, né? Todo mundo vai precisar. Ninguém vai conseguir aposentar com 50, 60 anos e falar, não, agora vou aposentar porque vou conseguir viver da minha aposentadoria. Então todo mundo vai precisar. E todo mundo, se Deus quiser, vai envelhecer, né? Com certeza. E qual a importância, né, da empresa ter profissionais sênior no quadro, né, de funcionários? A gente fala sempre que tem uma questão da experiência, né? Querendo ou não, ela tem uma experiência de vida legal. E isso ela pode contribuir com todos que estão lá, né? A parte técnica, hoje, a gente ensina para qualquer um, dos mais novos aos mais velhos, a gente vai ensinar. Mas ela já tem uma vivência que é muito legal, às vezes, né? A gente vem falando tanto de diversidade, então a gente fala até de diversidade etária mesmo. Então eu tenho gente lá no seu primeiro emprego, sei lá, com 18 anos, 19 anos, e eu vou ter gente hoje com 60, 70 anos também trabalhando. Então, olha quantas gerações existem dentro hoje de uma empresa. A gente está falando, às vezes, de 4 até 5 gerações hoje dentro de uma empresa. E cada uma tem o que contribuir, né? Então, isso é interessante. Isso a gente fala que cada dia mais a empresa tem um ganho, porque ela tem um olhar diferente também para o mercado, né? Ela viu o mercado crescer, ela sabe como funciona. Isso é interessante. E essas pessoas com mais de 50, elas são mais responsáveis, né? Sim, sim, a gente sempre fala, né? São perfis totalmente diferentes. Então a gente falava que antigamente, né? Não posso nem falar isso, mas assim, antes se pensava muito nessa questão de ficar mais tempo na empresa. Então tem uma preocupação com o horário, uma preocupação com ficar mais tempo na empresa, que é uma das coisas que a gente às vezes escuta de reclamações dos nossos clientes, né? Ah, as pessoas hoje não querem ficar muito mais tempo. É uma nova geração que não quer. Os mais velhos querem. Né? Ele tem essa questão da estabilidade que a gente fala, né? Então eles buscam isso, que às vezes para a empresa também é interessante. Né? E tem a questão da maturidade também, né? A gente percebe hoje que o mercado, quando se contrata muitos jovens, assim, lógico que precisa dar oportunidade para os jovens também, sim, né? Mas existe uma rotatividade muito grande, né? Sim, sim. Existe uma questão acho que é do próprio perfil, né, deles. A questão da resiliência, né?
de estar acostumado a não superar, às vezes, os desafios, né? O pessoal mais velho, ele já tem isso, ele já passou também. Então, ele tem uma resistência. Não é no primeiro não que ele para, não é numa primeira crítica que ele não vai produzir. Ao contrário, às vezes ele pega aquela crítica e fala, olha, o que eu vou fazer? Ontem eu atendi uma pessoa de 47 anos que está querendo fazer uma mudança de carreira. Aí você fala, nossa, agora o que eu vou fazer? Né? E aí eu falei para ele, você tem que parar e se preparar para tal. Né? Preparar psicologicamente e financeiramente. Porque às vezes você vai mudar de carreira e assim, você veio de uma expertise durante muito tempo que você fez a sua carreira. Então agora você vai mudar. Então você vai ter que ter, às vezes, um fôlego ali financeiro para mudar. Mas legal, por quê? Porque muita gente às vezes agora vai buscar o sonho. Né? Muitas vezes a partir daí ele quer buscar o sonho. Então eu sempre digo que se pudesse, no melhor dos mundos, com 45 anos eles tinham que parar para avaliar o que eles querem. Eu sou feliz com aquilo que eu faço? Eu pretendo ficar com ela até na minha carreira no final de 70, 75 anos? Ou não, eu penso em mudar. Não, eu fiz a minha carreira, mas o meu sonho era ser outra coisa. Então eu vou me preparar para isso. Quanto tempo eu preciso? O que eu preciso fazer? Não só financeiramente, mas até me preparar, às vezes com estudo, alguma coisa nesse sentido, vai precisar de uma nova formação. Então as pessoas têm que começar também a preparar um pouco mais, né, com relação a isso. E para isso, ainda que eu decida com 55 anos, eu também tenho que me preparar. É importante, né? Tem uma pesquisa recente que mostrou que a maioria das empresas, né, brasileiras tem menos de 10% de pessoas com mais de 50 anos em seu quadro funcional. E eu quero saber de você, Cristina, como as empresas de recrutamento aqui em Mato Grosso estão se preparando para conscientizar, né, as empresas, os empresários, para contratar essas pessoas? Na verdade, a gente vem tentando passar essas barreiras, né? Então, como é que a gente normalmente prepara? A gente tenta achar aquela pessoa que tem a capacidade técnica dentro daquilo que eles estão buscando, mas, acima de tudo, com o perfil que eles buscam. E, normalmente, o meu cliente, ele é essa pessoa já. Então, ele olha com outros olhos quando você leva. Então, a gente sempre fala para as empresas olhar. E a gente não sente muito essa barreira na hora que a gente leva. A barreira, às vezes, fica muito mais em nós, RH, vamos colocar assim, na hora da seleção, do que propriamente na hora que você leva para o cliente. Na hora que você leva para o cliente, é você já levando ele pronto. Então, ele já tem ali todo o escopo da vaga, ele está preparado, então ele vai conseguir atender muito mais. Então, as empresas precisam até se preparar, às vezes, para atender. Muito mais a equipe que vai receber. Né? Porque existe um pouco de preconceito ainda, né? As pessoas tendem a olhar de uma outra forma, ver aquela pessoa como talvez atrasada, né? Que não está tão atualizada porque ela é mais velha. Não vai trazer uma inovação, Isso. né? E, na verdade, essa preparação quem tem que fazer é a empresa com relação aos funcionários. Então, a gente fala sempre assim, vamos dar treinamento com relação a isso? Né? Vamos aprender? Eu acho que hoje, o momento que a gente tem tanta coisa aparecendo que a gente tem que aprender, para todo mundo. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com os jovens que estão vindo aí, mas o pessoal também vai ter que aprender a trabalhar com aquela pessoa mais velha. Então, hoje, na verdade, a gente fala muito, de novo, em letramento dentro das empresas, com relação a isso. Isso é uma diversidade, tá? E tem um filme que eu lembrei que agora a gente falando sobre isso, Senhor Estagiário, que é um filme sensacional, né? Eu já assisti diversas vezes, eu amo. E você falando sobre isso, me veio ele na cabeça, porque tem tudo a ver. Sim. É um senhor de idade que é contratado como estagiário, mas se mostra muito proativo, responsável e tem um destaque, né, na empresa que ele é contratado. Sim, e o cuidado, né, aquele negócio, o cuidado que ele tem com as pessoas que estão ali, né, desde a CEO, que é a personagem principal, e até mesmo com os colegas. Olha, arruma a barba, né, a roupa tal, como é que você chega na pessoa, na sua colega de trabalho, né? Então, assim, você vê o cuidado que essa pessoa acaba tendo com eles, né? E acaba sendo, tipo, um trabalho, mas para ele vira um hobby, né, porque ele quer estar ocupando a cabeça, muitas pessoas, né, como a gente falou, depois dos 50, precisam também ter uma ocupação, querem se desafiar, né, descobrir novos talentos, né, de si mesmos e buscam essa oportunidade, né? A gente fala que eles têm que permanecer ativos, né? Então, assim, como é que você vai falar que essa pessoa não vai mais trabalhar? Ela trabalhou a vida inteira e aí existe você vai desligar a pessoa e simplesmente no dia seguinte ela não tem mais nada. Então, assim, tem que ter toda uma preparação também com relação a isso, né? Eles querem se manter ativos.
Hoje, uma pessoa de 50 anos, né, tem aí energia para dar e sobra muita gente, às vezes. Muita energia, de fato. Ainda consideramos pessoa de 50 anos jovem, né? Sim, sim. Uma pessoa jovem ainda, né? O mercado mudou muito, o mundo mudou muito, né? A tecnologia e a saúde fez com que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor com relação a isso. Então, e até por isso que a gente está vivendo mais, né? E aí, isso acaba também, por consequência, tendo uma economia que está mudando. A gente fala de uma economia até prateada hoje, que já existe. A gente fala de uma Black Friday, existe hoje uma Wikigrey, alguma coisa nesse sentido, que é voltado só para quem é do público 60 a mais. Olha só que legal. São Paulo já tem essa semana, só voltado com descontos locais só para eles. Que bacana, né? Cristina, para a gente finalizar, eu queria que você, como uma consultora de RH, que está trabalhando no recrutamento dessas pessoas, né, está diretamente ligada a esse assunto, o que você falaria para as empresas que estão hoje com vagas abertas, mas estão aí na dúvida, será que eu dou uma oportunidade para uma pessoa que está com mais de 50 anos? O que você falaria para essas empresas? Eu falaria que ela deveria olhar muito pelo perfil, né, o perfil comportamental. Olhem para elas. Elas têm uma vontade muito grande ainda de aprender, elas querem ainda permanecer no mercado. Nada, ela tem aí em torno de 15, quase 20 anos, se brincar, para contribuir, o que é bastante tempo, se a gente parar para pensar dentro ainda de uma empresa. Então, eles podem olhar pelo perfil comportamental, que eu acredito que comprometimento, proatividade, força de vontade, todas têm. Então, todos não querem ainda permanecer. Então, acho que eles precisam dessa oportunidade. Que bacana. Cristina, muito obrigada pelas suas informações, viu? Eu que agradeço. Foi muito boa a nossa entrevista. Obrigada. Se você gostou aí da nossa entrevista também, deixe seu comentário, compartilhe muito nas suas redes sociais.